Mas hoje eu quero comentar com vocês um texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, os versículos de 1 a 7, abram suas Bíblias aí e vamos ler, eu vou ler com vocês estes versículos. E gostaria que vocês acompanhassem este raciocínio e depois de nós sabemos que um atleta corre, todos correm, um só leva o prêmio. Nós também podemos perceber que acontece uma coisa, que eu também não fico parado, mesmo que eu tenha um resultado diferente na minha vida, eu prossigo para o alvo. E para prosseguir para o alvo, você precisa ser uma pessoa que toma posição, uma pessoa que toma atitude, uma pessoa que tem um novo momento a cada instante diante das circunstâncias que possam lhe aparecer. Você diz, eu vou tomar uma posição em relação a essa circunstância que eu estou vivendo agora e não vou deixar que outras circunstâncias abafem a minha vida e me deixem caído, mas eu vou me levantar e vou tomar posição. O texto diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesseis ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidades frívolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, eu quero conversar com você sobre este texto aqui, rapidamente, e o contexto que está ocorrendo isso é na cidade de Éfeso, onde Timóteo está ali presente, pastor, quando recebeu a carta do apóstolo Paulo sobre isto. Paulo estava preso, e era um contexto de uma cultura pluralista, ou seja, ali naquela cidade estava localizada o templo da deusa Diana, e a deusa Diana era a deusa que tomava conta daquela cidade. As pessoas, a população era voltada para aquela cultura que ali estava. Ali naquele templo que servia a deusa Diana, tinham 6.000 sacerdotisas, prostitutas cultuais que faziam cultos à deusa Diana. Havia ali também uma estátua do grande filósofo Heráclito, e ele era muito... eles davam muito valor a este filósofo, e eles seguiam o ensinamento deles. E havia aquela grande biblioteca de 2 andares que estava na cidade de Éfeso. O contexto dessa cultura pluralista que está lá, nós podemos perguntar, o que é isso, cultura pluralista? É a cultura, por exemplo, de shopping center. Você vai no shopping center, tem de tudo para você comprar, você compra o que você quiser e ninguém vai te julgar por aquilo que você adquire. Você compra isso, você compra aquilo e você faz o que você quiser. É como se você fosse num almoço de família e tivesse muitas comidas e cada um come o que quer porque cada um gosta de um tipo de comida. Isto é o tipo de cultura que nós podemos dizer que está no plural, que são muitas coisas, você faz o que quer, come o que quer, compra o que quer e ninguém vai te julgar por isso.
Assim era a cidade de Éfeso, e o apóstolo Paulo planta uma igreja nesta cidade, que tinha essa cultura pluralista, e a cidade de Éfeso era caracterizado também pelo pluralismo religioso. Ou seja, né, ali havia esta mistura ética e esta mistura cultural. E as pessoas, então, viviam nesse clima. O apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, apresenta ali uma missão, ordena aquelas pessoas que vivem nesta cidade, uma coisa que eu quero que você ensine contra essas doutrinas e contra esse comportamento que as pessoas estão tendo de seguir a tudo e a todos sem critério algum. E Paulo, então, quer dar diretriz à cidade e à igreja de Éfeso e à população daquela cidade. Então, Paulo está dizendo a Timóteo essas palavras. É o seguinte, que você diga para eles que eles se calem, Timóteo. Né? O termo doutrinas falsas, que está colocado aqui no livro de Timóteo, é uma palavra grega que... não importa o termo, mas é didascaléu, que quer dizer outro ensinamento. Então, Paulo, ele vai falar contra estes outros ensinamentos, essas outras doutrinas que estavam vindo para a cidade de Éfeso. E o que essas doutrinas e ensinamentos estavam dizendo? Elas eram opostas ao que o Evangelho estava dizendo? Não. Muito pelo contrário, ela era muito familiarizada com o Evangelho. As coisas que o templo de Diana pregavam eram coisas pegas, muitas vezes, da Bíblia e falavam para o povo da igreja. E eles, então, ficavam confusos. Eles usavam personagens da Bíblia, usavam exemplos da Bíblia. No entanto, eles estavam conduzindo as pessoas completamente por um caminho diferente do Evangelho que estava sendo pregado por Paulo. Então, eu quero que você saia daqui desta noite, entendendo este contexto e incomodado com isso, porque eu posso querer que você entenda algo. Existem muitos ensinamentos hoje, por aí, dos quais as pessoas usam a Bíblia, falam a respeito da Bíblia, usam personagens bíblicos, cita versículos bíblicos, mas não necessariamente estão conduzindo ao centro ou à essência do Evangelho. E nós precisamos, então, sermos crentes que pensem, que raciocinem, para a gente não ser enganado. Essas pessoas, na verdade, usam literalmente as páginas da Palavra de Deus, mas elas estão conduzindo as pessoas a um outro lugar. Não para uma compreensão do que seja Deus. E isso estava acontecendo em Éfeso. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali para o Timóteo, aos cidadãos ali, por exemplo, da Galácia ou aos Gálatas, ele escreve no capítulo 1, versículo 6, e ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então ele dá um alerta. Então existe aqui neste alerta que essas pessoas, né, que hoje disseram, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero estar presente aqui, eu quero ser discípulo de Cristo, e este é um ato que afeta a eternidade. Né? Por quê? Porque os anjos contemplam uma coisa, uma decisão que você toma. Quando você diz que vai servir a Cristo, quem está olhando isso o céu se abre, os anjos olham, passeiam no nosso meio e confirmam o que você está dizendo, está afirmando que crê. E aí você tem uma responsabilidade de seguir este ensinamento que é bom, genuíno e autêntico. Às vezes, meus irmãos, a gente começa vivendo o Evangelho, mas gradativamente, acontece o quê? Gradativamente, nós vamos percebendo que a gente vai se esfriando, ou envolvendo-se com outro evangelho,
com outro tipo de ensinamento. Alguma coisa vai nos levando para longe do que é o ensino correto da palavra de Deus. E neste texto que nós lemos aqui, o versículo 4 diz o seguinte: não se ocupem com fábulas nem genealogias. Quer dizer, as pessoas na cidade de Éfeso, elas estavam tomando as genealogias registradas no Antigo Testamento. Quando você lê lá o livro de Números, o livro de Levítico, você vê um monte de genealogias. E aí eles pegavam alguns nomes daquelas pessoas e tornavam esses nomes como mitos, como fábulas, e ensinavam isso na igreja. E a partir destes mitos, eles criavam doutrinas. E mais, eles diziam... alguém perguntava para eles: mas quem que disse isso para vocês? Quem que contou isso para vocês? E eles então diziam assim: olha, Deus me revelou, Deus me mostrou isto, Deus me falou isto. E ele não fala isso para qualquer pessoa, ele fala isso para um pessoal que é meio elitizado e que já está tranquilo com Deus, e Deus está revelando isso para nós, e nós vamos revelar isso na igreja. Então venham no culto na semana que vem, que vai ter uma tal revelação que Deus só revelou a mim, com respeito às genealogias, e vocês então podem estar acreditando nisso, que isto é verdade. E este grupo, então, tinha um certo poder de atração por essas pessoas que aderiam aos seus pensamentos, porque o ser humano, ele é extremamente curioso. Se vai dizer que vai ter uma revelação, vou estar lá. Eu quero saber o que essa pessoa tem para dizer. Se Deus... e eles falavam assim: tem coisas que Deus conta para nós, mas Ele não conta para a maioria, e que não está revelado na palavra de Deus. Era a pregação lá na cidade de Éfeso. Interessante, este contexto. E eles falaram: venham na semana que vem, e eu vou então transmitir para você o que Deus me revelou. E eles então faziam exatamente isso. Eles começavam a criar mitos em torno das genealogias. E as pessoas começavam a correr atrás disso. É interessante que nós estamos cercados hoje em dia de mestres que literalmente estão fazendo isso. Outro dia alguém contou que existe um mercado, aí no mercado, uma autora que escreve um livro de histórias de mulheres bíblicas que a Bíblia nunca mencionou. Então, são histórias de mulheres bíblicas e você vai conferir, a Bíblia nunca mencionou sobre aquelas mulheres. E aí, tem um outro exemplo, que um tempo atrás aí, estava em voga aquele livro A Cabana. Ouviram falar? A Cabana. Não sei quantos que leram, mas esse livro ele pode até ser uma ponte para a espiritualidade, mas alguns estavam transformando o livro A Cabana em Bíblia, que eles vamos agora estudar capítulo por capítulo, levaram isso para as escolas dominicais e levavam para os cultos para ser pregado como palavra de Deus. E Paulo então manda a gente rejeitar essas coisas que vão aparecendo no nosso meio, e que a gente então tem que prestar atenção que são fábulas profanas e tolas, e que vai consistir numa coisa. Primeiro, em você compreender que essas coisas não fazem parte do escopo da vida e do ensinamento de Deus. E aí, Jesus vai chamar, ou o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, versículos 1, 2, 3 e 4, que ele vai dizer isso, que esses daí são ensinos de demônios. Estão abandonando a verdade para ouvirem ensinos que não são os ensinos de Deus. E Paulo então diz para abandonar isso e prestar atenção naquilo que te conduz à cruz de Cristo. E você deve se render ao amor de Cristo, confiado
que o que Jesus Cristo fez por você foi suficiente para pagar todas as suas dívidas. E você pode prosseguir nisto, né? E ainda, o amor de Cristo, ele deve te constranger. Sabe por quê? Porque este amor que Deus nos devotou, ele deve fazer com que você, cada dia mais, se pareça com Cristo. Cada momento mais, você seja parecido com Jesus. Porque esta é a finalidade que Deus tem. Porque quando você olha para Cristo, a sua vida vai sendo transformada a cada momento. E o apóstolo Paulo, então está dizendo, rejeite estas fábulas que não contribuem com nada. Exercite-se, então, na piedade, na humildade, na entrega, tome posição. Que é, na verdade, esta atitude que vai fazer com que você seja mais parecido com Jesus na sua santificação. Então, meus irmãos, mesmo que você, né, não se identifique, né, com respeito a essas coisas que nós estamos falando nesta noite aqui, existe muito ensinamento aí por fora que estão gerando muitas vezes controvérsias, bate-boca, discussão. Nós nunca precisamos discutir religião com ninguém, porque esta não é a vontade de Deus. Desvia-se do foco. Tem uma colocação de um humorista americano chamado Mark Twain, e este humorista, ele escreveu o seguinte: as coisas que mais me preocupam acerca da Bíblia não são as coisas que eu ainda não entendi. As coisas que mais me preocupam são as coisas que eu já entendi. O que ele está querendo dizer com isso? Você já parou para pensar sobre esta colocação? Deus não vai te cobrar pelas coisas que você não entendeu. Mas Deus vai te cobrar com respeito às coisas que você já entendeu e o que você está fazendo com as coisas que você já entendeu. Aí vai ter uma cobrança. E a Bíblia então diz que nós não devemos, que nós na verdade devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O que Deus está dizendo? Você já perdoou a quem você precisa perdoar ou está engasgado ainda com essa pessoa na sua garganta? Primeiro, perdoa. Perdoa porque você não vai só libertar essa pessoa, mas você vai libertar a você mesmo. É preciso ter perdão. Se alguém veio te pedir perdão, não olhe com aquela cara feia, agora veio me pedir perdão. Não, aceite o perdão. Receba, né, esse perdão da pessoa que está te pedindo perdão. Porque aí você vai endurecer o jogo com ela? Porque ela te fez um mal? Receba o perdão porque ela está lhe pedindo perdão. E aí, alguém diz assim, mas pastor, lá em Gênesis, né, está escrito assim, ó, era uma era ou era um dia literal? Né? Aí você diz assim, olha, mas Deus mandou você amar, mandou você perdoar. Pastor, eu entendi. Mas é o seguinte, pastor, lá em Apocalipse, aquela besta do Apocalipse, o que é, né? Ela vai se levantar do mar, o que é esta besta aí? Aí eu não vou falar, né? Mas você já pensou, né? Então, o que é essa besta? Não é isso não vem ao caso. Então, uma das formas de você identificar os outros ensinamentos, os mitos, é você perceber que esses pensamentos estão edificando ou estão gerando controvérsia, ou estão gerando conversas não edificantes, fúteis. Então, nós precisamos fazer a análise. Há ensinamentos que geram divisão em todo lugar.
Todo ensino, então, equivocado, não produz transformação. E era o que estava acontecendo em Éfeso. Se nós nos concentrarmos apenas, meus irmãos, naquilo que já entendemos da Bíblia, se for da vontade de Deus, a gente vai entendendo com o tempo, e tem coisas que simplesmente Deus não revelou e Ele é Deus. E quando chegar na eternidade, você pergunta para Ele, porque não vem ao caso. Tem coisas que a gente não precisa perguntar. Não adianta a gente, muitas vezes, ficar querendo especular. E tem gente que gasta um bom tempo da sua energia construindo uma espiritualidade baseada em controvérsias. Construa a sua espiritualidade, meu irmão, pela vida e pela obra de Cristo. Olhe para o que Cristo fez e pergunte: eu quero fazer igual ao que Ele fez. Então, os efeitos não vão ser controvérsias. Não vão trazer empecilhos à obra de Deus. E a obra de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. É você ser parecido cada vez mais com Cristo. E a segunda parte do texto de Timóteo que nós lemos, o apóstolo manda Timóteo prevenir e combater estes falsos ensinamentos. Lá no capítulo 5, versículo 1, diz assim: não repreendas ao homem idoso. Antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. E ainda, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É este o versículo que eu quero deixar aqui para vocês, né? Muitos vão abandonar porque vão ouvir tanta coisa e não vai saber discernir o que é de Deus e o que não é. Você só não vai saber discernir o que é de Deus e o que não é se você não conhecer a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, mesmo que você não frequente esta igreja aqui, e nem tenha desejo de frequentar, ou você já frequenta, está aqui já há anos, aqui neste verso que nós lemos, tem pontos que você pode construir a sua espiritualidade. Né? E você pode dizer assim: eu quero seguir e ter na minha vida um coração puro, eu quero ter boa consciência e eu quero ter uma fé sincera. Se você quiser construir a sua vida através de um coração puro, você tem que olhar e escutar o que Deus está falando ao seu coração. Tem muita coisa para você tomar posição nesta vida. E a coisa que você mais deve perceber é que você pode sim ter um coração puro, fermentado com as coisas de Deus. Tem gente que frequenta tudo na igreja, participa de tudo, mas não cuida do coração. E isso começa a azedar as coisas. Tem coisas que te fazem mal. Você deve ter um coração puro. Você deve ter uma consciência limpa. Ter lugar no seu coração para o perdão. Você deve ser... Se você for uma pessoa áspera, você é uma pessoa áspera, qualquer coisinha você está rasgando com as pessoas, você tem que procurar trabalhar isso em sua vida. Uma palavra mal colocada pode magoar a vida de alguém. Então, resolva essa situação. Se você foi áspero com alguém, se você foi ranzinza com alguém, conhece gente ranzinza? É preciso trabalhar isso no coração e não ser assim. Mas você deve ter uma fé sincera,
Uma fé sincera, ela diz lá no versículo 19 do capítulo 1 do texto: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma fé simples, mantendo fé e boa consciência, né? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Quer dizer, se mantenha firme, faça manutenção da tua fé, continue firme. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, ele não está baseado no quão justo eu consigo ser. Não. Nosso relacionamento com Deus está baseado na nossa confiança em Cristo Jesus, que morreu, porque nós não conseguimos ser justos. Então eu quero deixar algumas perguntas para eu concluir esta minha palavra para vocês nesta noite. Primeira pergunta: até que ponto a cultura da tolerância tem comprometido a nossa própria espiritualidade? Deixa eu te dizer. Me preocupa, no momento em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, o fato de pessoas não tomarem posição diante dos reclames das profecias e da palavra de Deus que todos os domingos ouvimos. É muito bom ver gente pela manhã aqui, um culto maravilhoso tivemos pela manhã, e é muito bom ver gente aqui à noite tomando posição. Eu fiquei admirado com algumas pessoas aí que até gostam muito de futebol, mas estavam aqui hoje, assumindo compromissos e tocando, porque colocaram alguma coisa mais importante do que estas coisas. É muito bom a gente tomar posição, mas tem muita gente que conhece cristãos que ficam em cima do muro? Se as coisas penderem um pouquinho para lá, não, está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Não, está todo mundo meio pendendo para cá, não, então agora aqui o pensamento é esse. Às vezes não tem gente que diz, não, eu vou tomar essa atitude, porque essa atitude é bíblica, é aqui que Deus quer é isso que Deus quer que eu faça. Então você precisa ser uma pessoa do sim, sim e do não, não. Outro dia eu pedi uma coisa para o Álvaro, e ele me respondeu no e-mail. Pastor Edson, por causa disso, né? Então estou comprometido, estou com outra responsabilidade, não poderei ir ao seu compromisso. Está lá, está gravado. Eu olhei aquilo, que bênção esse menino, né? Por quê? Porque a palavra dele é sim ou não. Se pudesse, em outras circunstâncias, ele diria, poderei ir ao seu compromisso. Por quê? Porque Deus, ele quer pessoas que cada vez mais tomem posição, dizendo, eu sou de Cristo, eu creio sim, eu sou do Senhor, e eu vou viver segundo a palavra do Senhor, eu vou viver segundo o que a palavra de Deus diz. E eu vou me comprometer sim, e ponto final. Mas como está raro gente que toma posição. Sabe o que tem hoje em dia, meus irmãos? Muitas vezes uma espiritualidade doentia. É verdade. Essa espiritualidade que gente que não toma posição e que só faz o que quer, não importa o que a palavra de Deus conclame para fazer, tipo espiritualidade de supermercado, conhece? A espiritualidade de supermercado, eu gosto disso, aquele não, e esse daqui eu gosto, aquele não, tira esse cânticozinho daqui, e coloca aquela oraçãozinha lá, e pega esse daqui, esse livrinho aqui, e aquele outro, isso aqui me agradou,
mas a gente não pergunta o que a Bíblia está dizendo sobre essas coisas que eu estou adquirindo aqui. Hoje tem pessoas que pegam um pouco de tudo e acabam não servindo nada. Tem pessoas que pegam um pouco de Seishonoye, um pouco de budismo, um pouco de espiritismo, um pouco de cristianismo, e o que acontece? Não conseguem servir a coisa alguma. Não é? É a espiritualidade de supermercado. Hoje tem pessoas que criam uma espécie de espiritualidade que nós poderíamos chamar de espiritualidade tribalista. Você sabe o que é espiritualidade tribalista? É aquela que diz assim: eu sou de todo mundo e não sou de ninguém. Hã? Bem típico da cultura de Éfeso, do que estava acontecendo na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo diz: meu filho, tome posição e mais, exorta o meu povo a tomar posição. A segunda pergunta, então, essa primeira pergunta é: até que ponto a cultura da tolerância tem comprometido a nossa espiritualidade? A segunda pergunta é: quão condizente eu tenho sido com os mitos e genealogias da atualidade? Hoje nós temos ensinos que geram controvérsias e divisões. E a gente vai se metendo nisso. Todo mundo que vem fala uma coisinha, e eu não sei firmar o meu pensamento porque eu não conheço da palavra de Deus, eu não estudo a palavra de Deus. Então, eu posso seguir qualquer caminho. Todo caminho é de Deus. Se você anda nessa cultura de todo caminho é de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum e vai para o inferno com isso tudo. Porque esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você saiba o que Deus está dizendo e o que Ele quer para a sua vida. Se Deus está dizendo, não importa se a minha avó, as minhas gerações, mas sempre foi assim, a minha família inteira serviu assim. Mas se serviu errado, vai todo mundo para o inferno, porque estão servindo errado, da maneira errada, longe da palavra de Deus. Aí você tem que tomar a posição e diz: pode todo mundo servir desse jeito, mas eu vou seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Era isso que Paulo queria que acontecesse. Quão condizente eu tenho sido com as culturas e com os ensinamentos da atualidade? E terceiro, você já tomou posição de ter o coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Eu estou lendo no versículo 18 do capítulo 1 do texto de Timóteo, 1 Timóteo. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está dizendo: toma posição dentro desta cultura pluralista que nós temos nos dias de hoje. Cultura pluralista religiosa, dizendo: você pode servir a tudo porque todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Só um caminho leva a Deus e se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Que áreas da nossa vida, meus irmãos, nesta noite, nós precisamos tomar posição? Que área eu devo trabalhar na minha vida para ser uma pessoa cada vez mais diferente? Talvez Deus esteja, nesta noite, desafiando você a um posicionamento mais claro. Então, hoje, agora, chegou o momento de você ser firme, chegou o momento de você tomar posição. Estamos vivendo dias em que não podemos mais perder tempo. Dias em que nós precisamos ser cada vez mais firmes.
Eu parabenizo a todos vocês por estarem neste lugar nesta noite. Deus muito os abençoe. Vocês já tomaram posição. Vocês já tomaram uma decisão. O Pai Celestial, que olha nesta noite o seu coração. E sabe de uma coisa? Deus está muito feliz, porque você anda tomando posição. Posição por Jesus. Que você continue nesta trilha. A igreja de Éfeso encontrou muitos caminhos, porque naquela cultura, cheia de opções, ela escolheu a pior. Na cultura da atualidade, na nossa cultura, cheia de opções, eu pergunto, o que você tem escolhido? Está na hora de escolher Jesus. Está na hora de, se você já escolheu Jesus, perseguir esse caminho. E olhar para este lugar e dizer, vou, ó Deus, a partir de hoje, tomar sim posição. E a minha posição sempre será firme, sempre será ao teu lado, porque eu quero cada dia parecer mais contigo. Que Deus, muito, mas muito mesmo, te abençoe. Amém?